Olá, tudo bem? Conforme eu havia prometido para vocês, hoje nós vamos falar um pouco de outras regiões da França que não sejam nem Bordeaux e nem Borgonha, que todo mundo sempre fala de Bordeaux e Borgonha, né? Vamos dar um passeio por essas outras regiões e eu vou dar algumas dicas para vocês de lá, tá certo? Olha, antes porém, se você está chegando agora no canal, eu peço que você dê um like aí para nós. Dá um like porque isso nos ajuda e você também pode se inscrever. Se inscrevendo aí no canal, você ativa essa campainhazinha e toda vez que tiver vídeo novo você fica sabendo. E compartilhe com seus amigos. Vamos difundir a cultura do vinho. Bom, a primeira região nós vamos falar de Champagne. Champagne vocês conhecem. Só se deve chamar de champanhe os vinhos espumantes produzidos nessa região que vocês estão vendo aí, uma das mais antigas, acho que é a primeira demarcada na França. Essas regiões são demarcadas, são criadas as AOCs ou DOCs, toda vez que fica famoso e começa a ter falsificação, né? Foi assim com o vinho do Porto, foi assim com o Chianti e foi assim com o champanhe. E assim vai se repetindo. Hoje, como as denominações dão um certo status aos vinhos, todo mundo procura ter sua denominação de origem. Mas Champagne é a região onde se produz os grandes espumantes, né? Os crème de la crème. E eu poderia indicar vários para vocês, desde a Gosset, que é a maison mais antiga de Champagne, passar pelas famosas Veuve Clicquot, Moet Chandon, enfim, as fantásticas Fleury, Aigues-Ouriet, esses champanhes que eu adoro, mais naturais, o Jacques Selossi, o Salon, podia indicar essas coisas maravilhosas, Paul Roger, que toda hora eu estou aqui indicando para vocês, mas eu vou contar uma curiosidade, que é o seguinte: todo mundo sabe que em Champagne tem 3 uvas, uma branca e 2 tintas, que são as autorizadas, que é Chardonnay, que é a branca, que dá corpo e dá perfume, e você tem a Pinot Noir, que dá estrutura e força, que é uma uva tinta, e a Pinot Meunier, que também tem muita estrutura e que serve normalmente para fazer o amalgamento dessas 2 castas na evolução do champanhe. O champanhe é um espumante duplamente fermentado, né? Um vinho que é duplamente fermentado. Depois do vinho pronto, acrescenta-se leveduras e tampa-se com a rolha de corona, deixa lá. É obrigatório em champanhe ficar 15 meses, pelo menos. A maioria deixa mais que isso. Depois eles então destampam, tiram aqueles sedimentos, que é a viúva Clicquot que descobriu como fazer isso, e aí acrescentam o liqueur de expedition, que define, na verdade, o teor de doçura que esse espumante vai ter, que o champanhe vai ter. Mas eu descobri que você tem algumas regiões lá, gente que plantava outras castas, além dessas, e que são permitidas. Eu queria indicar para vocês o Champagne Moutarde. O Champagne Moutarde, o Six Cépages, ele tem Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Meunier, Chardonnay, Petit Meslier e Arbane. Olha que interessante. O problema é que ele está em falta no mercado. Eu estou pondo aí a imagem dele e você fique acompanhando aí o site da Divino, porque eles costumam ter lá. Mas você, por enquanto, pode provar um espumante deles, que é o Blanc de Blanc Nature, que custa R$ 109. Você vai conhecer um pouco desse produtor Moutarde. Olha, sobre champanhe, eu queria indicar 2 livros para vocês. Um é o livro Champagne, de Don e Patty Kledstrup. Esse casal já tinha escrito um livro imprescindível que eu já indiquei,
que é o Vinho e Guerra. Vale muito a pena ler esse livro. Mas no de Champagne eles contam coisas excepcionais, as incríveis guerras. Ali foi palco de grandes guerras e muita gente morreu lá. Teve guerra que matou 200 mil pessoas naqueles campos, gente. Olha que coisa fenomenal. A Primeira Guerra também teve 90 mil mortes em Champagne. Olha que interessante, um espumante, um vinho que hoje é feito para celebrar a vida, a alegria, o amor, foi palco de tanto problema e é incrível. Vale a pena ler esse livro. E outro livro que vale a pena ler é o Viúva Glicot. Viúva Glicot conta a história da Madame Poussadin, que conta toda a saga dela, desde jovem. Sempre foi uma família rica e conta toda a saga dela. Vale muito a pena ler. Recomendo a vocês. E enquanto isso, vocês vão curtindo aí um Moutarde, que é um champanhe que pouca gente conhece, tá certo? Bom, vamos em frente. Nós agora vamos falar de Loire, Vale do Loire. O Vale do Loire é a região dos castelos maravilhosos, né? Você está vendo aí uma região linda. É também o lugar onde está o Nicolas Joly, meu querido amigo, o defensor da biodinâmica, com livros publicados, grandes palestras, e adoraria indicar o vinho dele, mas nós estamos procurando indicar coisas aqui mais acessíveis hoje. E o Loire também é o lugar do Sancerre. O Sancerre é o berço da Sauvignon Blanc. E Sauvignon Blanc, toda vez que eu falo de Sancerre, eu me lembro de uma história que eu vou contar aqui para vocês, que me contou o Alberto Antonini. Alberto Antonini é um grande enólogo italiano que adora biodinâmica. Ele é consultor de vários produtores, além de produzir vinho na Itália com a sua família, e aqui na Argentina também, o Alto Las Hormigas. E o Antonini me contou uma vez uma história sensacional que dá conta da força que existe, da seriedade que os franceses têm com o terroir. O Alberto Antonini foi uma vez nessa feira de Bordeaux famosa e se dedicou a procurar, a provar só Sauvignon Blanc. Ele queria conhecer direito Sauvignon Blanc. Então degustou todos os produtores de Sauvignon Blanc que estavam lá. No final, ele chegou à conclusão de que o que ele tinha gostado mais era um produtor lá de Sancerre. Ele voltou para o cara, achando que ia fazer muito bonito, e falou para o produtor: olha, eu vim para essa feira só para degustar Sauvignon Blanc, e eu queria dizer ao senhor que o seu Sauvignon Blanc é o melhor de todos que eu provei. O francês olhou sério para ele, bravo, e falou: eu faço Sancerre. Aí ele falou: pô, sabe que, Didu, no momento eu fiquei em dúvida, Sancerre não é Sauvignon Blanc? Não, Sancerre é Sauvignon Blanc. E eu então insisti com ele: pois é, Sancerre, Sauvignon Blanc. O cara ficou mais bravo ainda, falou: eu faço Sancerre. E ele nesse momento se deu conta de que o terroir é muito mais importante do que a casta. E isso realmente é significativo e é uma grande lição para todos nós. Bom, eu escolhi um Sancerre para que você conheça o perfil do lugar de onde é nativa a uva Sauvignon Blanc. Ela é autóctone lá de Sancerre. Eu estou falando do Fournier Sancerre L'Ancienne Vigne. Custa R$ 633,29 na Premium Wines. Bom, de lá nós vamos para a Alsácia, Alsace. Olha, que lugar! Uma das viagens mais excepcionais que eu fiz na minha vida. Foi uma coisa espetacular, a diversidade. E a Alsácia é um lugar tão bonito. Eu gostaria de ir uma vez no Natal. Eles são famosos lá com as decorações de Natal, porque lá neva e fica aquilo tudo cheio de luzinha, iluminada. Tem passeios turísticos específicos nessa época, mas eu fui numa época muito boa, que era a primavera, e tive momentos maravilhosos da minha vida no vinho,
lá na Alsácia. E diante de tantos produtores que eu admiro lá, como o Suzlan, o Pierre Frick, o Zindi Umbrecht, tem tanta gente maravilhosa lá, eu escolhi uma pessoa que eu tenho grande admiração, já falei aqui dos vinhos dele, tenho admiração pela profunda paixão e identidade que esse homem tem com as suas vinhas. Eu estou falando do Jean-Michel Dais. E eu queria indicar para vocês o Riesling dele, o Riesling 2016, Domaine Marcel Dais, que você encontra na Mistral por R$ 447,36. Você vai provar uma identidade pura, biodinâmica da Alsácia. Bom, aí nós temos o Jura. Eu estou dando a volta aí no mapa, vocês estão vendo. O Jura é um lugar excepcional, né? Ali tem dois dos produtores que eu mais admiro de tudo que eu já provei na vida. Tem dois caras lá fenomenais, que é o Ganevá. Esse Ganevá é uma coisa estupenda. Eu provei uma vez num Bien Boire au Beaujolais, ele estava lá com seus vinhos, eu provei um vinho dele, acabou e eu fiquei com aquela taça, não saía o fundo da taça, você tinha que ver como ficou na taça aqueles aromas, que o próximo vinho acabou sendo influenciado por ele. O cara é um craque. E o outro é o Pierre Auvernois. O Pierre Auvernois dispensa comentários, é um dos precursores dos vinhos naturais. Ele faz vinhos excepcionais. Esteve aqui no Brasil, na Feira dos Vinhos Naturais. Eu tirei uma foto com ele, bebemos juntos, foi uma coisa muito bacana. E lá você tem alguns estilos de vinho. Você tem, por exemplo, o Vin Jaune e o Vin de Paille, que são feitos da uva Savagnin. Aliás, o Jura tem chardonnays excepcionais, viu? Excepcionais. Em termos de qualidade, eles se igualam a grandes vinhos da Bourgogne. O Vin Jaune tem uma peculiaridade. Ele é colocado em barricas e essa Savagnin e a região tem a peculiaridade de criar o véu, o voile que eles chamam. E esse véu, então, fica ali segurando essa oxidação do vinho, esse toque oxidativo, e o vinho vai evaporando. Pela regra, eles têm que ficar quase 6 anos na barrica. Isso reduz para 620 ml as garrafas. Eles têm uma garrafa típica, que vocês estão vendo aí, chamada Clavelin. Essa garrafa, que eu escolhi uma do Auvernois, inclusive, para vocês verem, ela é o resultado de que 750 ml viram 620 com essa evaporação. Então eles criaram essa garrafinha especial. Eles costumam dizer lá ouillet e não ouillet. Ouillet é quando tem o voile, quando tem esse véu, que é do mesmo jeito que em Jerez acontece aquela flor. E isso é muito especial. Quando o Vin Jaune é non ouillet, ele é oxidado, ele é bastante evoluído. Eu gosto demais, porque fica bom com queijos super maduros, aqueles queijos bem evoluídos. Eu gosto dos dois, na verdade. Mas é interessante essa coisa do ouillet e non ouillet. Um dia, numa aula, quando estava estudando isso, conversamos a respeito da origem disso, porque no passado, para se manter os vinhos nas ânforas longe da oxidação, costumava-se pôr um pouquinho de óleo, de azeite, houille, né? Então, provavelmente, houille vem disso daí, de houille, de pôr óleo. Mas, enfim, não sei ao certo se é isso ou não. Eles chamam de voile, que é véu, e são vinhos especialíssimos. E tem também os Savagnins secos, que são excepcionais. Os tintos de Jura são vinhos muito frescos, muito gostosos, da uva Pulsar. Aliás, uma curiosidade, ela chama-se Pulsar em Arbois e chama-se
Ploussar em Pupilhan. Engraçado, né? Uma coisa de... Você vai ver no rótulo, o Pupilhan chama Ploussar. E em Arbois chama-se Pulsar. E eles têm também a Trousseau. A Trousseau tem mais estrutura, e enquanto que a Pulsar é mais delicada, mais para o lado de uma Pinot Noir, de uma Gamay. São vinhos excepcionais que vale a pena você conhecer pelo seu frescor. Você toma de garrafão, viu? É uma coisa, procure um dia experimentar um vinho São caríssimos hoje, o Pierre Auvernois virou uma coisa quase impossível, o Ganevat a mesma coisa, mas vale a pena provar. Eu separei aqui um vinho muito gostoso que você encontra na Premium Wines, que é o Champ de Vin Côte du Jura Savagnin Au Molate. Custa R$ 874,18 na Premium Wines. É um Savagnin seco de muita classe, um espetáculo de vinho. Bom, de lá nós vamos para o Savoie. Você sabe que o Savoie encontrou-se lá por escavações no Lago de Annecy as uvas fossilizadas desde o tempo dos gauleses, gente. 6 séculos antes de Cristo, já tinha uva por lá, eles já faziam vinho antes dos romanos chegarem lá. Os gauleses eram fogo, essa coisa aí do Asterix. Sensacional. E ali tem uma curiosidade, é uma região que é colada ao Piemonte, já foi italiana, tem muito italiano por lá. E eu achei um vinho que é fenomenal. É difícil encontrar vinho do Savoie aqui no Brasil, mas o Geoffroy Delacroix traz um sensacional, que é o Frère Jacques 2019, do Domene Giacchino. Veja, o nome é Giacchino, o nome é italiano, e custa normalmente R$ 180. Ele está em falta no momento, mas eu vou pôr aí para vocês, porque deve estar para chegar, e é um vinho que vale a pena você provar, até porque tem uma uva que eu nunca tinha ouvido falar, que é Etrère de la Douai. É uma uva autóctone de lá. Esse vinho, além da Etrère de la Douai, tem também Gamay e outras de vinhas velhas. Eles têm lá uma série de uvas que eles nem sabem quais são, que entram no assemblage desse vinho. É uma bela maneira de você conhecer um pouco do Savoie, e esse frescor, essa elegância, um vinho delicioso. Bom, aí nós chegamos no Rhône. O Rhône é uma região sensacional, né? Os vinhos mais simples, como os Côtes de Rhône, são muito saborosos, com muito corpo, muita fruta. E os brancos também são ótimos, os Hermitage Blanc, os Condrieu. Condrieu é um vinho pouco reconhecido, na minha opinião, é um vinho excepcional. E esses vinhos são encorpados e potentes, muito característicos. E no caso do Condrieu, é um vinho único. Na região do Rhône, é especialmente importante prestar atenção no nome do produtor, porque tem muita coisa lá. E o Rhône você pode separar em Rhône Norte e Rhône Sul. O Rhône Norte é prioritariamente da uva Syrah, e ele produz apenas 5% dos rótulos da região. E tem também as brancas, né? Viognier, Marsanne e Roussanne. Uma curiosidade, descobri que lá no Rhône também fazem Vin de Paille. Aliás, eu pulei de falar do Vin de Paille no Jura. O Vin de Paille, com a mesma Savagnin, eles deixam o vinho pacificar em esteiras de palha e fazem um vinho doce maravilhoso e que tem essa característica, chama Vin de Paille por ficar desidratando nas esteiras de palha. Lá no Rhône, eu soube que também é comum, o Chapoutier faz também. Para mim foi um aprendizado, eu não sabia disso. E lá, os vinhos no Rhône Norte são prioritariamente feitos da Syrah, né? Com a sua elegância, aquele caráter picante que tem um paladar especial. E a Syrah tem aquela história que eu gosto sempre de lembrar, que é a história do
do cruzado que teria trazido essa casta do tempo das cruzadas, lá da cidade de Shiraz, na Pérsia, e teria plantado ali, e lá ele teria se enclausurado numa capela até a morte, com um voto de pobreza, aquelas coisas da história linda. Eu cansei de falar isso em palestras, várias pessoas puseram isso em seus livros, eu pus isso também no meu livro. Depois, uns anos atrás, aparece estudos de DNA, tirando toda a poesia da história e contando que a Syrah sempre foi do Rhône, não tem nada de cruzada, nada disso. Estragaram, como diz o Luiz Horta, a ciência está sempre estragando a poesia. E eu acho engraçado, mas de qualquer forma, o Paul Jaboulet, que faz o La Chapelle, é proprietário hoje dessa capela que contam essa história. É interessante saber disso. Bom, no Rhône Sul, você tem também onde se produz 95% dos vinhos de lá, você tem uma série de outras castas. Além da Syrah, você tem Mourvèdre, Grenache, tem outras castas. E é também o lugar do Châteauneuf-du-Pape. O Châteauneuf-du-Pape, que significa Castelo Novo do Papa, né? Châteauneuf-du-Pape, existe a cidade de Châteauneuf, que já existia, inclusive. Mas o Châteauneuf-du-Pape aconteceu lá no século XIV por conta de um conflito político. Vocês sabem que igreja e reinado sempre foi muito ligado, e havia ali um complô às vezes. Então, o rei Filipe IV da França, na ocasião, vivia fazendo guerra para todo lado, e ele vivia se socorrendo da igreja com dinheiro. Até que um dia o Papa Bonifácio resolveu acabar com a história, falou, não tem mais grana aqui para o Filipe IV. Filipe IV era chamado o Belo. Você está vendo aí uma foto dele e do Papa Bonifácio. Bom, o fato é que houve uma cisão entre a igreja e o rei, e o rei falou para as igrejas da França pararem de mandar dinheiro para o Vaticano, e o Papa excomungou o rei e deu uma briga danada. Bom, o Filipe IV mandou uma comitiva para lá dar uma prensa no Papa. O Papa já era velhinho, passam uns meses, o Papa morre, assume um outro Papa, o Bento XI, que dura apenas 8 meses. O fato é que foi feito um novo conclave e foi nomeado Papa o arcebispo de Bordeaux, o Raymond Bertrand de Goth, que assumiu o papado com o título de Clemente V. Daí o nome do Chateau Pape Clément, em Bordeaux, que existe até hoje. O Ciro Lila traz esse vinho lá na Mistral, um vinhaço, que é caro. Pertencia a esse Papa. Bom, esse Papa, Clemente V, se negou a ir para Roma. Falou, não, eu vou... Agora a sede do Vaticano vai ser aqui. O papado vai ser aqui em Avignon. E mudou-se para Avignon, e durante anos, entre 1315 e 1333, o papado funcionou em Avignon. O segundo papa eleito em Avignon, que foi o Papa João XXII, foi ele que mandou fazer um castelo, o Châteauneuf-du-Pape. Não foi o Papa Clemente, foi o Papa João XXII. Hoje existem só ruínas, infelizmente, né? A história vai destruindo algumas coisas. Então não temos o Châteauneuf-du-Pape original. Mas daí nasceu vários produtores de Châteauneuf-du-Pape. O meu predileto é o Chateau de Beaucastel biodinâmico, que tem o branco e o tinto, espetaculares, e esses vinhos permitem várias castas, além das que eu já falei. Tem também Cinsault, Counoise, Mourvèdre, Muscardin, Syrah, Terre Noire, Vaccarese, várias uvas que a gente nem conhece,
E tem também o branco. O branco é maravilhoso. Tem Grenache Blanc, tem Bourboulenc, tem Claret, Picardin, Roussanne, Picpoul. É um vinhaço, viu? Bom, eu estou escolhendo aqui para vocês um vinho de bom preço, 212,20, que é um Côte de Rhône, o Berluc Rouge 2018 do Chapoutier, que é um produtor biodinâmico que eu admiro e você encontra lá na Mistral. Bom, Provence. A Provence, olha, eu queria surpreender vocês com a Provence, porque eu já falei tanto de Provence aqui, já indiquei diversos vinhos, a gente já falou de rosé aqui, eu tenho 2 vídeos desses de sextou, só de rosé, já explicamos os estilos, a história e tudo mais, e hoje eu vou indicar na Provence um vinho tinto. Os vinhos tintos da Provence têm grande frescor, são vinhos excepcionais que vale muito a pena você conhecer, e eu queria que você provasse. Também lá da Mistral, a Mistral tem uma variedade incrível, né? Às vezes as pessoas falam, pô, Didu, você fala da Mistral. Acontece que é o maior portfólio no mundo de grandes produtores. Não tem um importador com a variedade e qualidade que o Ciro Lilla tem. Paciência, os outros que fiquem aí com inveja. Mas a Mistral traz um tinto chamado Vanier Rouge 2012, custa R$ 237,96. Olha, vale a pena você provar, porque é um vinho de grande frescor que você vai ver o que é um vinho tinto agradável, fresco, longo, que vai harmonizar com vários pratos do seu dia a dia aí e que vai fazer bonito até com um prato trivial, um arroz e feijão com bife e batata frita, fica excelente com esse frescor, tá certo? Bom, vamos para o Languedoc. O Languedoc, puxa vida, o Languedoc hoje é das grandes relações de qualidade e preço. Já está deixando de ser, porque estão surgindo algumas vedetes lá com vinhos caríssimos. Mas o Languedoc tem vinhos maravilhosos. E tem um produtor lá que eu gosto demais, que chega pela Delacroix, que é o Rambert. Olha só a cara do Rambert. Aquele cara que você quer abraçar, dar um beijo, sentar e ficar tomando vinho e conversando, né? E os vinhos dele são realmente assim. Esse Masochiste que eu adoro, eu não estou indicando o Masochiste hoje, que é um pouco mais caro. Mas o Masochiste é um vinho que ele faz um trocadilho com Mas-o-Xiste, porque lá tem muito xisto. E Mas é como se fosse um clô. Então seria um clô de xisto. Mas masochista é também masoquista. Então ele fez essa brincadeira, é um vinhaço. Um dia você deve provar. Mas eu estou indicando aqui um mais simples dele, de Carignan, Syrah, Cinsault e Mourvèdre, que é o Travers de Massot. O Travers de Massot 2018 custa R$ 139,00 na Delacroix. Você vai ver o que é frescor num produtor biodinâmico do Languedoc. Bom, uma região que é francesa, já foi italiana, hoje é francesa e muita gente esquece, é a Córcega, né? E a Córcega tem uma série de castas de origem italiana. E eu estou escolhendo de lá para você conhecer um pouco do terroir da Córcega, um vinho que é da uva Nieluccio e Syrah. A Nieluccio é típica de lá, e a Syrah, que é o Domaine Terra Vecchia Cuvée Stella Ile de Bouteille 2019. Você encontra no Chez France por R$ 111,20. Oportunidade de se conhecer o que a Córcega faz com seus vinhos de ilha, aquele toque salino, maravilhoso, eu gosto demais, experimente. Bom, agora nós vamos para o sudoeste, a última região. O sudoeste, ali no finalzinho de Bordeaux, é uma região que merece alguns destaques. Tem, por exemplo, o Jurançon. O Jurançon, aprendi com meu amigo professor Pagliari, quando o rótulo diz apenas Jurançon, é um vinho doce. Mas quando ele é seco, ele menciona Jurançon sec. É curioso, né? Não é comum isso.
E lá eles têm aquelas uvas Petit Mansang, Gros Mansang, Corbu. São vinhos excepcionais, eu adoro os vinhos do Jurançon. Tem também Madiran. Madiran é o berço da Taná, de onde saíram os Tanás que depois foram para o Chile e para o Uruguai. E hoje tem em toda a parte. Aqui a América do Sul está fazendo grandes Tanás, inclusive o Brasil, mas ninguém bate o Uruguai, né? O Taná uruguaio é um espetáculo. Eles saíram de lá, do Madiran. A Taná lá no Madiran é um pouco mais rústica e precisa um pouco mais de tempo de barrica. Eu gosto demais, aquele vinho que você tem quase que cortar com a faca. Nós temos também o Caoz. O Caoz é a região do outro conhecido, do Malbec, que era o Vanegre, que Bordeaux cansou de trazer para encorpar seus vinhos no passado, né? E o Caoz é o berço da Malbec, que também, a exemplo do Taná, faz Malbecs muito diferentes dos Malbec argentinos, que são compotados e mais alcoólicos, muito sedutores, gulosos. Os Malbec de Caoz, os tradicionais, precisam de muito tempo de barrica e de garrafa para que eles fiquem, mas eu gosto demais deles. Eu acho eles uns vinhos mais elegantes no final. Gosto demais. Vale a pena um dia você experimentar. E ainda tem as Côtes de Gascogne. Côtes de Gascogne, outro dia até indiquei um vinho de lá, região do D'Artagnan, né, gente? Pelo menos nos livros de romance. E a Côtes de Gascogne tem as uvas brancas Colombard e Uni Blanc, além também do Gros Mansang, Petit Mansang e de Sauvignon Blanc. E tem também tintas, Merlot, Taná, Cabernet Sauvignon. Bom, com essa diversidade e o meu carinho por Jurançon, eu estou sugerindo um vinho do Jurançon. Eu estou falando do La Perle Jurançon Sec, 261,60 na Premium Wines. Olha, é um vinho que costuma fazer parte do meu cotidiano aqui. Ele com um queijinho evoluído é um grande aperitivo. Recomendo a você com entusiasmo. Então era isso, eu espero que tenha agradado. Aqui não dá para fazer uma aula, falar de todas essas regiões e aprofundar, precisaria 10 horas de vídeo. Mas o objetivo era dar uma pincelada nas regiões fora de Bordeaux e Bourgogne e que você tivesse um panorama e uma lista de vinhos que você pode fazer um passeio cultural e gustativo nesse país incrível que é a França, que, puxa vida, quanto que devemos a eles. Bom, se você gostou, peço que você deixe aí o seu like, isso aí nos ajuda, eu sempre peço. E inscreva-se, porque se inscrevendo, ativa aí essa campainha e você é avisado toda vez que tem um vídeo novo. E peço também que compartilhe, vamos compartilhar a cultura do vinho, gente. As pessoas compartilham um pouco. É bacana compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Bom, a semana que vem eu estou pretendendo fazer uma lista de novos vinhos brasileiros para eu apresentar para vocês e vocês experimentarem. Eu tenho grande simpatia e gosto pelos vinhos brasileiros e vou tentar fazer uma lista deles. Vamos nessa? Então é isso, conto com vocês sexta-feira que vem aqui, 12:30, hein? Saúde!